Boa noite a todos. Primeiramente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento. Agradecer Ele pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Casa Espírita, onde nós viemos edificar o nosso espírito, sairmos daqui pessoas melhores, com entendimentos e valores que possam nos acrescentar, ajudando ao próximo. Quero também fazer um pedido especial a todos que passam pelo setor da oncologia, onde existe muito sofrimento e dor, mas muita vontade de viver. Quero nesse momento pedir a Jesus que vá até lá e acalante cada coração que nesse momento passa por dificuldades e dores terríveis causadas por essa doença. Em especial, a um paciente, a Mauri, que luta pela vida e que ontem casou dentro do setor oncológico. Peço imensamente a meu Deus que conforte o coração daquela família e que Ele lute cada vez mais pelo sopro da vida que ainda existe naquele coração e naquele corpo. Que assim seja. A mensagem de hoje é semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muitas dissimulações no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos da inquietação. Sua fraqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos a vida e também o solo que recebe o produz e produz eternamente. Então nós somos aquilo que semeamos. Nós recebemos aquilo que damos. Então pensamos nessa frase o que queremos para a nossa vida, né? Se a gente quer uma boa semeadura, a gente tem que dar um fruto bom para que ela venha para o bem, para a nossa existência. E a cada dia a gente passa por isso. A cada amanhecer que temos, nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores, consertando o nosso espírito e mostrando para que viemos nesse planeta, para melhorar cada dia e aprender com as nossas dificuldades da nossa evolução espiritual. Vou passar a mensagem para a Andréia, que é a palestra dela hoje. Boa noite a todos. Nós rogamos sempre no início das palestras, da exposição, a presença da espiritualidade amiga, a presença de Jesus em nossos corações, para que possa nos auxiliar a passar a mensagem e também para que possam todos compreendê-la. Hoje, eu vou falar sobre evangelização. É muito comum no meio espírita assuntos relacionados à lei de causa e efeito, a fluidos, pensamentos, obsessão. E sempre recebemos a orientação da importância de fazermos a reforma íntima. A exposição desta noite é sobre o porquê que evangelizar é imunizar-se. Nós vamos começar pela lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é um dos princípios que regem o universo. Segundo ela, para toda causa existe um efeito.
Tudo que é externado por nós é a causa. O efeito são as consequências que sofremos, sejam boas, sejam más, seja na vida atual, espiritual ou na vida futura. A lei de causa e efeito, ela se faz presente nas leis dos homens. Por exemplo, no direito penal, a relação de causalidade, também chamado de nexo causal, considera o vínculo entre a causa e o efeito. Leva-se em conta a conduta adotada e o resultado desse comportamento. Na ótica jurídica, um fenômeno efeito é consequência de outro, que é a causa. A lei de causa e efeito se faz presente também na ciência. Todos nós conhecemos a terceira lei de Newton, também chamada de lei de ação e reação. Ela afirma que toda força de ação aplicada a um corpo resulta em uma força de reação em um corpo diferente, com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. É muito importante compreender esta lei, porque ela se faz presente nas leis humanas, na ciência e também é uma das leis que rege o mundo espiritual. Então nós sabemos que todos os nossos comportamentos refletem consequências para o nosso espírito. Os comportamentos é a causa, as consequências são o efeito. É o cumprimento da lei de causa e efeito. Se praticamos o bem, sempre seremos recompensados da mesma maneira. Por outro lado, se perpetuamos no mal, colhemos os frutos do que plantamos. Para o hinduísmo e budismo, tudo aquilo que se sustenta é considerado um dharma. Essa sustentação se trata do cumprimento dos deveres morais. O que interfere no dharma são os karmas. O karma, na definição filosófica e religiosa, é termo sânscrito, conhecido como a lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral. Ela é de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou. No Espiritismo, karma é a lei de causa e efeito. Cada ação no plano espiritual ou físico causará uma reação. É o fardo do destino, a bagagem acumulada ao longo de nossas vivências e experiências. A justiça divina é baseada no código divino. Em outras palavras, a justiça de Deus é baseada na lei de Deus, que também é conhecida como uma lei natural. Como já estudamos, Deus, o Criador do Universo, é infinitamente bom e justo. Ele não cria o mal. Quem o faz é o próprio homem por ignorância. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. Afinal de contas, fomos criados simples e sem conhecimento. E Deus deu a cada um de nós capacidade de evoluir. A justiça divina cumpre a lei de causa e efeito. As consequências que recaem sobre nós são resultados de nossos atos.
E para que essa lei ela funcione bem, é necessário dois fatores importantes: o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. Nós podemos ser intuídos às boas práticas ou seduzidos às más condutas, mas a escolha ainda é nossa. E a reencarnação, que por misericórdia divina nos é dado a chance de corrigir nossas imperfeições. Outra questão também bastante abordada dentro da doutrina espírita é a questão dos fluidos. O fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos existentes na natureza. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluto, que nada nos é dado a ideia, nós não temos nada para poder comparar com esse grau de pureza absoluta. O ponto oposto do fluido cósmico universal é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, do ponto de partida, que é o grau de pureza absoluta, e o seu extremo, que é a matéria tangível, existem inúmeras transformações que se aproximam mais ou menos de um ou de outro, ou mais puro ou menos puro. Os fluidos mais vizinhos da materialidade são os menos puros, por consequência, são os que compõem a atmosfera espiritual terrestre. É o meio por onde passam os fenômenos especiais, perceptível à visão e ao ouvido dos espíritos, os quais nós encarnados não percebemos. Tanto o corpo espiritual, perispiritual e o corpo carnal têm a sua fonte no mesmo elemento primitivo, no fluido cósmico universal. Um e outro são matérias, embora estejam sob dois estados diferentes. Os espíritos, eles agem sobre os fluidos com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento, ele cria imagens fluídicas, os nossos pensamentos, que se reflete em nosso envoltório perispiritual, como se fosse num espelho, tomando uma forma e se fotografando de alguma sorte. Desta forma, se qualquer um de nós, se um homem, por exemplo, tem a ideia de cometer qualquer crime, seja ele qual for, por mais impassível que seja o seu corpo material em não produzir o ato que se deseja, que se cogita, o seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances, ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir, aquilo que passa na cabeça da gente, que vai cogitando, que dentro do direito a gente chama de cogitação, o nosso corpo fluídico vai construindo esse ato. O pensamento, ele cria a imagem do crime e as cenas inteiras se desenham como num quadro, como num espelho, da mesma forma que está no pensamento da pessoa. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico. É assim que uma alma pode ler em outra alma, como num livro,
seus sentimentos e pensamentos e ver o que não é perceptível aos olhos dos encarnados. A ação dos espíritos sobre os fluidos, ela tem consequência de uma importância direta e capital para todos nós encarnados. Desde o instante em que estes fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que estes fluidos devem estar impregnados de pensamentos bons ou de pensamentos maus. A atmosfera espiritual terrestre está impregnada de fluidos mais densos e é nesta atmosfera que estão os espíritos equivocados, em consequência da nossa inferioridade moral, em consequência da quantidade de pensamentos que nós emitimos que não sejam de grau mais elevado. A obsessão é a ação persistente que um espírito inferior exerce sobre um indivíduo. Eu estou me referindo apenas ao processo obsessivo de um desencarnado a um encarnado. Mas nós sabemos que esse processo obsessivo também pode ocorrer da forma contrária, do encarnado ao desencarnado, do desencarnado ao desencarnado e do encarnado para o encarnado. Mas voltando, na lição de hoje eu vou me referir apenas ao processo obsessivo de um desencarnado a um encarnado. Essa obsessão, ela apresenta caracteres muito diferentes. Ela pode partir desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão, ela é sempre uma imperfeição moral do encarnado que dá presa a um mau espírito. Para se garantir da obsessão, é necessário fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que mais frequentemente bastaria para desembaraçá-lo do obsessor, sem a necessidade de ser socorrido por outras pessoas. Esse socorro por terceiros se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Porque, neste caso, o obsidiado perde, às vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado com um fluido pernicioso, que neutraliza as ações dos fluidos salutares que, quando recebe, os repele. É deste fluido pernicioso que é necessário desembaraçar-se. Em outras palavras, quando alguém está preso a espíritos obsessores, para assegurar a libertação, é preciso duas ações em conjuntos. A primeira ação, levar o espírito perverso a renunciar a seus maus desejos, fazendo nascer nesse espírito o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações mediúnicas feitas com vista à educação moral, demonstrando para eles que aquele que foi algoz, mais cedo ou mais tarde sofrerá a lei divina de causa e efeito,
que será chamado a reparar o seu eu através da reencarnação. Em um segundo momento, nós temos que demonstrar para o encarnado obsidiado que se faz necessário a mudança de conduta, através da caridade moral, da oração sincera, de se livrar do seu mal moral, que está atraindo espíritos obsessores para perto de si. A tarefa, ela se torna fácil quando o obsidiado, que é a pessoa encarnada, compreendendo a sua situação, não impõe resistência. Pelo contrário, não ocorre assim quando ele, seduzido pelo obsessor, ele ilude-se com suas qualidades e se compraz no erro em que está mergulhado pelo obsessor. Longe de facilitar, o encarnado, ele repele toda a assistência, toda a ajuda que é proposta a ele. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Como tratar ou prevenir casos obsessivos de subjugação ou fascinação? A ação da casa espírita através da fluidoterapia, evangelioterapia, oração constante e mudança de atitude. Pela lei de correspondência vibratória, nós já estudamos e sabemos que o magnetismo ele age sobre o magnetismo, o pensamento sobre o pensamento e o fluido sobre o fluido. Assim é que o obsidiado é perseguido por descargas fluídicas que desarmonizam suas forças vitais, sob o comando do espírito obsessor. Para livrá-lo desse fluido pernicioso, é necessário administrar um fluido saudável para que este neutralize o efeito daquele. A fluidoterapia, conhecida como passe, é uma transfusão de energias de uma pessoa a outra. Ela visa o equilíbrio físico-psíquico de quem recebe o passe, especificamente denominada transfusão biopsicoenergética, onde conjugam energias próprias do corpo físico, magnetismo, do perispírito psíquico, somados aos fluidos dos espíritos, que, direcionadas pelo pensamento e pela vontade daquele que aplica o passe, são absorvidas por quem o recebe, de forma a equilibrar a saúde psíquica. O fenômeno de imposição de mãos sempre existiu, mas foi com Jesus que se mostrou com toda a sua magnitude, inspirando inclusive a seus discípulos a continuidade da terapêutica consoladora. Quando adentramos para recebermos o passe ou a magnetização, é muito importante o estado de tranquilidade com a mente posicionada em pensamentos salutares, em oração, porque ajuda na absorção dos fluidos transmitidos durante o passe, através da sintonia que se estabelece entre a disposição positiva do passista e do receptor. No caso de ministrarmos passes no obsidiado, o bom fluido promove algumas vezes o afastamento do obsessor,
que não se beneficia por impor-se um refratário à sua assimilação. No geral, o passe, com ajuda desobsessiva, objetiva uma revitalização a nível perispiritual, com reflexos no organismo material, por transferência de energias, beneficiando o obsessor e o obsidiado, pela formação de clima desintoxicante, por algumas horas, para a convivência de ambos. A permanência desse clima desintoxicante depende de os receptores afastarem pensamentos negativos e de tristeza, afastarem pensamentos de ódio, de rancor, ressentimento, revolta, ciúme, inveja e outros pensamentos da mesma natureza. É necessário uma mudança de atitude. Igualmente ao passe, onde os fluidos podem ser absorvidos pelo paciente na imposição das mãos, esse fluido salutar pode ser ingerido com a água, disseminando-se pelo perispírito, que por sua vez atua no corpo denso. A água, ela sendo um fluido onde as moléculas possuem espaços que podem ser penetrados e preenchidos por outros fluidos mais sutis, impregnando-se e saturando-se deles, torna-se um ótimo coadjuvante no processo desobsessivo e preventivo. A fluidoterapia é, portanto, mais um benefício que Jesus nos coloca ao dispor quando abdicamos da convivência com os bons fluidos, pela não observância do seu Evangelho Redentor. Jesus, ele não se cansa de receitar-nos a oração e vigilância, trabalho e tolerância, para não cairmos sob o contágio ulceroso das moléstias obsessivas. É necessário também, além da fluidoterapia, a evangelioterapia, que é o culto do Evangelho no lar. O Evangelho de Jesus é um hino à vida, código moral perfeito, se constitui no farol de nossas vidas em mares calmos ou revoltos. Aconselhando a prece como bússola, o trabalho como mapa, torna nula a possibilidade de naufrágios ou desvios de rotas para portos menos seguros. Na antiguidade, o homem consultava o céu para orientar-se. Muitas vezes, contagiando-se com sua beleza e imensidão, entrando em sintonia com ele, com Deus, o que lhe dava clima de calmaria, mesmo ante os vendavais. Tornando-se a vida como uma grande viagem, cheia de tormentos e de icebergs, hoje contentamos com estimativas de grandes varreduras terrestres e celestes, mas que não trazem os céus até nós. Nessa viagem que é a nossa vida, precisamos observar o céu, observar Deus, o farol que é Jesus, a bússola que é a prece, e os mapas que são as oportunidades de serviço. Nosso barco, vida, só será capaz de vencer os grandes icebergs, as grandes vicissitudes, se na condição de bons timoneiros observarmos as regras de Deus. A obsessão nada mais é do que o barco à deriva.
quando seu condutor perdeu os mapas, a bússola e o instrumento de orientação. O obsessor é o pirata, que se apossando da embarcação a impele a um rumo perigoso, podendo resultar em um naufrágio onde ambos correm perigos. Obsessor e obsidiado necessitam das patrulhas de salvamento formadas pelos bons espíritos, que aconselhando e provendo as necessidades, sejam elas quais sejam, o pão e a água viva, para que jamais tenham sede ou fome, volvam a navegar os mares com segurança. O obsediado, quando ainda não subjugado, deve praticar o Evangelho procurando vivenciá-lo, e quando subjugado, a família procederá com a implantação do Evangelho no lar, saneando o clima, favorecendo uma penetração a nível de inconsciente das lições otimistas, para que posteriormente as mesmas retornem ao consciente, incentivando uma reação positiva. É necessário ter a dinâmica evangelizadora, que certamente de início será combatida pelos obsessores. O tratamento desobsessivo trará resultados satisfatórios. Talvez no início ele é agravado, antes as agressões pela disputa começada, pois qualquer um de nós redobramos as nossas forças quando encontramos desafios em nossos caminhos. No dizer de Emmanuel, o homem evangelizado adquire compreensão e amor, iluminando seus caminhos em trânsito para a vida superior. Evangelizar-se, portanto, é imunizar-se contra as investidas do espírito perverso que pretende aniquilar o nosso livre-arbítrio, transformando-nos em verdadeiros marionetas. A oração é sublime remédio à alma. Jesus, em suas parábolas, menciona a necessidade de fazer a prece. Acima de tudo, fazer o exame de consciência. Ele narra em Lucas, capítulo 18, versículos 9 e 14, que 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus continua a sua parábola dizendo que o publicano desceu justificado para sua casa e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nesta parábola, o Cristo quer destacar que devemos orar com convicção, sinceridade e humildade. Jesus ele usa esses 2 personagens, os fariseus, que ao tempo de Jesus eram os mais prestigiados, eram os religiosos de aparência e de virtudes que não possuíam,
e os publicanos, que eram considerados pecadores e gananciosos pelos impostos que cobravam, para contar preciosas orientações sobre a oração. O fariseu, quando ele subiu ao templo para orar diante do altar, ostentou um ar de superioridade. Ele falou muito e perdeu-se nas suas palavras, que eram vazias. A sua prece, ela não foi feita com sinceridade. A oração é o pão da alma, é o que alimenta o espírito, é o que nos dá força e nos sustenta perante os embaldes do dia a dia. A nossa prece, ela deve ser feita como a do publicano, com humildade e principalmente com o reconhecimento de nossas limitações, para merecermos as benesses do mundo dos espíritos benfeitores. Quem ora com sentimento sincero, ele torna-se mais forte contra as tentações do mal, porque a oração, ela sustenta a nossa vida, trazendo-nos paz interior, bons sentimentos e bons pensamentos. E para começar a nossa finalização, eu gostaria que nós lembremos sempre a ação constante das leis divinas em nossas vidas, como a lei de causa e efeito, por exemplo, que dará ao culpado a oportunidade de se redimir e reparar os danos causados a outrem, e ao justo a sua recompensa. Não é necessário e também não é permitido nós intervirmos com julgamentos e ações contra nosso semelhante. Todos colhem o que plantam, através de suas escolhas em bem ou mal agir. Lembremos de utilizarmos a oração como mecanismo de faxina em nossa casa mental, retirando as impurezas inferiores para que, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, não darmos espaço à influência dos espíritos obsessores. Lembremos de nos nutrirmos com as palestras edificantes, de nos nutrirmos com a fluidoterapia, com os passes, a água fluidificada nas casas de oração. Lembremos que os fluidos são manipulados, são transformados. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, para que aqueles que desejam nos transformar em marionetes não consigam, porque estamos conectados com os espíritos superiores. Lembremos de blindarmos também o nosso lar, com o culto do Evangelho no lar, com a oração, fortalecendo o nosso lar com barreiras defensivas contra espíritos menos esclarecidos. E de evangelizarmos, através da reforma íntima, a reforma dos nossos sentimentos, a reforma dos pensamentos, das nossas ações. Pois, se nós não nos evangelizarmos, de nada adiantará as outras questões, porque nós podemos afastar irmãos inferiores, não mudamos nosso mal moral e atraímos para perto de nós outros irmãos nas mesmas condições. Então, nós precisamos fazer a junção da evangelioterapia, da fluidoterapia, do consumo de água energizada, e principalmente a reforma de nossas ações, pensamentos e sentimentos, para nos lidarmos de companhias espirituais maléficas. E a aproximação dos bons espíritos é certeira, porque todos nós temos companhias espirituais. Quais são as que atraímos para perto de nós? Essa resposta está na observância de nossas atitudes, de nossos pensamentos. Eu trouxe
trouxe como mensagem final uma passagem retirada do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 23, que trata sobre a obsessão. É uma historinha que eu vou ler para vocês. Nessa passagem, Kardec, ele narra que havia duas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas para todos os cantos da casa e até pelos telhados. Suas roupas eram cortadas, eram rasgadas e privadas de buraco. Por mais cuidados que essas duas senhoras tinham em guardar suas roupas às chaves. Essas senhoras, elas vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar do espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi que, naturalmente, que estavam a voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deveriam procurar a equipe de Kardec para saberem a causa de tais depredações e lhes darem o remédio, se possível fosse. A equipe chegara à conclusão de que sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar, mas após algum tempo de interrupção, recomeçavam de novo as depredações. Ele afastava, mas voltava. Eis o conselho que a equipe de Kardec recebeu de um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor, o próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, as senhoras não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daqueles que as atormentam. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um bolo de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam fazer é fazer prece fervorosa pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de nós, de acordo com a sua condição. Qual é o ensinamento que nos alcança nesse caso narrado por Kardec? Que as nossas imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação que combatemos uma infecção que nos agride o organismo.
devemos evangelizar-nos para imunizar-nos contra as investidas do mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Queridos irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu quero agradecer a presença de todos. Que esse Deus de amor e bondade, que nos prometeu que jamais nos abandonaria, Ele possa estar sempre nas nossas vidas, nos nossos dias, todo instante das nossas vidas. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus para agradecer. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por tudo que nos tem dado, pela saúde, pela vida, pelas nossas famílias, os nossos amigos, pela força que nos tem dado para passarmos com humildade as nossas provações, que sabemos também que vós prometeu-nos dizendo que jamais nos abandonaria. E para chegar ao Pai, teria que passar pelos teus ensinamentos. Agradecemos a nossa palestrante da noite. Pedimos agora, Mestre, pelo nosso irmão Valdomiro, que se encontra em viagem, que os bons espíritos possam estar protegendo na ida e no retorno ao seu lar. E pedimos também por todos nós que, ao sairmos da nossa casa espírita, esses nossos amigos espirituais possam estar nos protegendo, nos encaminhando a todos os bons lugares, e que a luz e o amor desse Deus maravilhoso se faça sempre presente por nós. E que assim seja.